Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 6, Uma linda história de amor. Autor Pedro Dong. Título da semana 1, Aplicar a palavra nas relações pessoais. Segunda-feira, ler com oração Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Uma vida da igreja com realidade. A mensagem desta semana é intitulada Aplicar a palavra nas relações pessoais, baseada em Colossenses 3, do 18 ao 25 e capítulo 4, versículo 1. Para que o tecido de amor entre nós se torne uma realidade, é indispensável o entrelaçamento pessoal em nossa relação familiar, conjugal, social e profissional. O Espírito nos tem surpreendido com o avanço da obra do Senhor, principalmente por meio do Posso Orar por Você, na pregação do Evangelho. Em alguns países africanos já foi estabelecido o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, CEAP, que forma colportores. No Congo, a igreja em Kinshasa tem mais de 600 irmãos, dos quais 480 são jovens e cerca de 70 deles consagraram-se para serem aperfeiçoados no CEAP. A cada dia que passa, a colportagem se consolida naquele país. Também no Quênia, Uganda, África do Sul, Moçambique e Madagascar. Na África temos muitos jovens, adolescentes e crianças valiosos para a propagação do Evangelho. Pela prática da imersão na palavra, da colportagem dinâmica e de um viver da igreja com realidade, o Senhor conquistará rapidamente aquele continente. Que isso nos seja um encorajamento para também ficar alertas e avançar. Tenho admiração pelo modo de vida de nossos colportores, especialmente dos que estão no posto avançado de colportores PAC, nosso centro de aperfeiçoamento. Por meio deles, o Senhor nos tem mostrado como viver a realidade do que pregamos. Quem está no PAC sabe que a colportagem só funciona quando há realidade no viver da igreja. Ela não funciona se for feita na carne, no homem natural ou por dinheiro. Por isso esses irmãos buscam viver no Espírito. O grande segredo deles é seguir a direção da palavra profética, emergindo nela o tempo todo, pois creem que ela faz a obra de Deus. Essa palavra é o combustível que os impele a pregar o Evangelho nas ruas, orar pelas pessoas e deixar em suas mãos livros sobre o Evangelho do Reino. No último ano, o Senhor deu aos colportores a imersão na palavra que tem mudado suas vidas, de modo que não são mais atraídos por coisas mundanas, nem esmorecem diante das intensas atividades diárias. Entretanto, movidos pelo Espírito que há na palavra, não temem enfrentar novos desafios. Essa realidade espiritual precisa nortear o viver da igreja. Muitos adolescentes já têm experimentado essa realidade, principalmente os que convivem na casa de adolescentes. Eles frequentam a escola, estudam regularmente, mas no tempo livre fazem a imersão na palavra, transcrevem mensagens espirituais e saem às ruas, autorizados pelos pais e monitorados por adultos para pregar o Evangelho, orar pelas pessoas e semear os livros. A vida deles está sendo transformada, pois o foco mudou. As plataformas de streaming e videogames estão ficando de lado, o desempenho escolar deles melhorando, porque estão vivendo a realidade conforme a verdade. Sabemos que a adolescência é uma fase de conflitos que pode causar alienação social. Nossos adolescentes, porém, têm nadado contra a maré, porque interagem com as pessoas nas ruas ao pregar o Evangelho e orar por elas. Outro benefício que esses jovens ganham na imersão da palavra e na transcrição é a habilidade de interpretar textos, o que facilita a absorção da revelação divina, tornando-os úteis nas mãos do Senhor. Alguns talvez pensem, os adolescentes só estudam, mas eu preciso trabalhar para sustentar a família e pagar as contas. Gastemos o tempo necessário com o trabalho,
mas o restante vamos investir na prática da palavra profética, transcrevendo mensagens, imergindo na palavra. Sempre que possível, estejamos com os irmãos falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, versículo 19. Nossa vida nunca mais será a mesma, porque enriqueceremos espiritualmente. Pergunta de hoje: por que a imersão na palavra profética pode enriquecer-nos espiritualmente? Leitura de apoio, Vida Cristã 110%, capítulo 1, Pedro Donkey. 40 lições essenciais para a vida cristã, volume 2, lições 32 e 33, editora Árvore da Vida. Jesus Cristo é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.